Dificuldades em entender emoções alheias, manter conversas, resistência a mudanças, interesses intensos, sensibilidade sensorial, problemas em expressar emoções. Os sinais de autismo em adultos podem ser bem sutis. Apesar disso, podem afetar tão negativamente a vida que algumas pessoas chegam ao limite de não querer mais existir. Embora nem todas as pessoas com esses sinais estejam no espectro, aqueles que escolhem seguir as pistas podem encontrar uma versão muito melhor de si mesmos. No episódio de hoje, vamos conversar sobre isso. Norteando, um podcast sobre a vida adulta autista. Oi, pessoal! Olá, todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou o Miguel. E eu sou a Cássia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Norteando. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre sinais de autismo em adultos. Então, a gente sempre começa dividindo o assunto em vários tópicos. A gente vai começar falando sobre a sensação de ser diferente desde criança. A gente vai discutir também sobre o reconhecimento de padrões comportamentais. Para quem não sabe, a gente divide esse momento com o nosso quadro Mito ou Verdade, onde a gente vai especificar várias coisas sobre o autismo, esclarecer caso alguém não saiba. Depois a gente vai para o autismo e sensibilidade sensorial, continuando o nosso tema. A gente também vai discutir a socialização e os desafios comunicacionais. Vamos para o nosso outro quadro, Dicas e Recursos, onde a gente sempre compartilha algo de novo, de interessante que está ocorrendo na comunidade. E a gente encerra o episódio. Então, vamos embora falar um pouquinho sobre isso. Bom, quando eu era criança, eu já sentia que eu era diferente. Eu não sentia que eu me encaixava nos grupos, né, que eu participava, até mesmo na escola. Eu aprendi a ler muito jovem, eu tinha 4 anos de idade, aprendi com uma cartilha que tinha em casa, que era do meu irmão, e aí eu comecei a perguntar, o que que é essa letrinha? O que que é essa? E essa com essa faz o quê? E aí, assim, eu fui aprendendo. Então, quando eu cheguei na escola, no prezinho, né, naquela época, eu já sabia ler, e os meus coleguinhas estavam aprendendo ainda as vogais. E então eu lia historinhas para eles, mas esse era o meu único desafio no sentido intelectual, assim. Eu sentia que o que eles estavam aprendendo eu já sabia, então para mim, de certa forma, não era interessante. E além do mais, eu tinha algumas situações na escola, lá no prezinho, que me faziam entrar em sobrecarga sensorial, que na época eu não sabia que era sobrecarga sensorial, mas todas as vezes que eles cantavam e batiam palmas, eu começava a chorar. E praticamente todos os dias eu chorava que eu queria ir embora da escola. Aí a diretora, que era vizinha da minha mãe, né, eu morava em cidade pequena, ela me pegava no colo, conversava muito comigo. Eu dizia que eu tinha dor de barriga, tô com dor de barriga, e aí ela me mandava embora. E isso foi por algumas semanas, até que a minha mãe, conversando com a diretora, falou, não, acho que é melhor não trazer mais a Cássia, porque não está fazendo bem para ela. Então, assim, desde os meus 6 aninhos de idade, né, 5 para 6 aninhos de idade, eu já percebi que tinha algo diferente, né, algo que, de certa forma, não me fazia me sentir pertencente. Então, na escola eu era assim, eu sempre tirei depois as melhores notas, aí quando chegou na hora de sair do pré e ir para o primeiro ano, a diretora chamou a minha mãe, me chamou na escola e falou, olha, a Cássia já sabe ler, a Cássia não precisa ir para o primeiro ano da escola, ela já pode ir para o segundo ano, e a minha mãe sempre me deu bastante independência, assim, ela olhou para mim e falou, Cássia, o que que você quer? Filha, o que que você quer fazer? Aí eu rapidamente respondi assim, como que eu vou para o segundo se eu não fiz o primeiro ainda?
Então, já também demonstrando sempre fui muito decidida, né? Mas demonstrando também uma certa rigidez, porque assim, como que você vai para o segundo se não passou para o primeiro, né? Pulando a ordem, né? Então, exatamente. E aí eu tinha um trato com a professora do primeiro ano que eu não podia dar as respostas quando ela fazia perguntas. Só se os outros colegas, se ninguém soubesse, aí eu podia responder. Porque senão eu ia acabar respondendo na frente de todo mundo e acabar atrapalhando aí o aprendizado dos coleguinhas. E então o que eu fazia de diferente lá no primeiro ano é que eu lia o enunciado dos exercícios. Exemplo, ligue a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, e aí eram figurinhas, desenhinhos, né? Tipo, bola com o jogador, aí tinha um carrinho com uma estrada, essas coisas que tinha que fazer os exercícios da época, né? Hoje eu nem faço ideia como é. Então, eu de primeira a quarta série tirei 100 notas, né? Nota 10 em todos os meus boletins. E de quinta para cima, aí como aumentaram as matérias, eu não tinha só 10, eu continuava com notas muito boas. E quando eu estava na oitava série, eu tinha 14 anos, morava no Paraná, né, na época, e o governador do estado da época lançou um projeto de incentivar os alunos a tirarem melhores notas e esses alunos, então, ganhariam intercâmbio para os Estados Unidos. E a primeira fase, né, aconteceu no ano de 96, que eu tinha 14 anos, e foram selecionados, então, de todas as escolas públicas do Paraná, quem tinha as melhores notas do ano anterior, né? Então, da sétima série. E aí eu fiquei em primeiro lugar na regional de Francisco Beltrão, que era onde eu morava, próximo a Francisco Beltrão, e no estado do Paraná eu fiquei entre os 8. E nós fomos em 8 pessoas e passamos 12 dias 12 dias nos Estados Unidos, com tudo pago. Fomos para Washington, Nova York, e o estado de Ohio, fazer um intercâmbio cultural. Então, foi uma experiência bem diferente, bem diferente. E você, Uau, eu Miguel, imagino. tem alguma lembrança, assim, de escola que você sentia diferente? Nossa, várias. Primeiro, muito interessante isso que você trouxe, essa, vamos colocar assim, excepcionalidade natural, né, que te acompanha. É interessante a gente também traçar um contraponto de que para algumas pessoas pode ser o extremo oposto pela inadequação com o ambiente escolar e também pela própria interação social, né? Bom, no meu caso, eu tive uma experiência um pouco mais próxima da sua. Aconteceu que eu sempre tinha, eu não me lembro como que era na minha época, mas sempre tinha alunos de destaque, eu também era bem, assim, vamos dizer assim, celebrado. Eu achava uma coisa tão idiota, porque assim, poxa vida, tá todo mundo aprendendo, como é que vamos escolher um estudante para ser melhor que os outros? E tá todo mundo ali para aprender. Eu acho que seria mais interessante estar de olho em quem está mais distante do pódio do que quem está em primeiro, né? Nessa Uhum. perspectiva. Mas eu tive uma experiência assim que para mim foi muito forte. Na quarta série, na época, eu tinha uma professora, enfim, adorada pela escola, era muito querida por todos, inclusive antes era por mim também. E eu fui apontar meu lápis, alguma coisa assim. E, nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu apontei meu lápis sem querer, alguma coisinha do lápis caiu no chão. Gente, não é que eu levei uma vassourada na cabeça por essa professora, assim. Meu Nossa, essa Deus. história eu nunca tinha ouvido, hein? Pois é, verdade. E aquilo ali, até hoje, eu não sei a força realmente que isso aconteceu, né?
Mas o fato é que eu falei com a minha mãe. Eu fiquei assim, eu fiquei gelado. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia assim como proceder. Eu não sabia o que fazer. Assim, realmente foi uma coisa que havia me pego de surpresa. E eu falei com a minha mãe, eu falei com os meus colegas para entender se foi mesmo como eu havia entendido, como eu havia interpretado. Acabou que essa professora Aham. foi afastada da escola, Nossa. e gerou uma situação assim muito tensa na escola toda. De repente, toda a escola ela ficou assim contra mim, porque como era uma professora muito adorada, eu virei assim sei Caramba, lá, o ficaram contra bode você? como Ficaram contra você? todo mundo, assim, claro que as pessoas que estavam na sala, no momento, no ato, assim, viram, mas, assim, ela era muito adorada e de Ah, verdade. Então, assim, nossa, foram momentos em que eu considero que a partir dali, o meu momento com a escola, ele nunca mais foi o mesmo, sabe? Desde então, a escola passou a ser até o fim, sabe? O momento em que eu sabe assim, eu tinha que fazer porque a gente está no Brasil e, enfim, toda criança é obrigada, os pais são obrigados a deixar as crianças da escola, mas assim, de minha livre escolha, meu Deus, eu não queria, não queria de jeito nenhum. E eu acho que isso foi contribuindo, eu fui ficando um pouquinho mais assim, sabe, dentro da bolinha teia, se é que pode se chamar dessa sim. forma, mas introspectado. E, enfim, eu não sei, Cássia, eu acho que a escola, para mim, hoje, eu não sei muito o que achar, sabe? Ela é algo muito difuso para mim. Eu me lembro, quando eu trago para o objetivo, né, de que eu passava por isso, enfim, de ser mencionado como aluno de destaque, essas coisas, mas depois desse episódio, assim, a minha interação, eu acho que eu fiquei, assim, dentro da bolha. Até hoje, para te ser sincero, eu não lembro se o que impactou mais foi a vassourada, se foi o susto da vassourada, se tem a ver com. Sei lá, porque podia ter sido, sei lá, uma brincadeira, sabe assim, aquela cutucadinha de nada, mas, sei lá, surpresa, o impacto, não sei, até hoje eu não sei. Mas é até interessante falar sobre isso agora, porque é um episódio tão longe e é importante, né? Assim, você voltar para essas coisas. Eu nunca parei para observar isso agora conscientemente, Teia. E eu estava te observando aqui, Miguel, você mudou a expressão, até quando você começou contar, a gente toda vez que vai contar, né, algo que aconteceu com a gente tende a acessar as mesmas emoções daquela época, né, que a gente vivenciou. Então, deu para Uhum, perceber, assim, que você ficou mais retraído. Então, pode ser, imagino, né, porque uma criança que é neurotípica, já seria traumatizante levar uma vassourada da professora. Imagine para uma criança autista, extremamente sensível, né, que às vezes nem vai entender o porquê que aquilo aconteceu, ou né, ficar se culpando, que a gente é muito craque de fazer isso, né, se criticando, a gente achando que a gente é o errado, mas eu imagino mesmo que tenha sido um episódio muito duro para você passar por isso, né? E talvez esse seja um dos motivos de estar com a lembrança mais difusa, assim, né? Porque aquilo que nos foi muito dolorido, a nossa memória tende a não ficar tão clara, né? É como se fosse quase que uma proteção, da gente, né? é. Em relação a essa lembrança. E a gente que é autista tem muito disso, né? Assim, é um monte de lembrança que a gente sai, sei lá, recalcando ou guardando debaixo do tapete mental, né? Enfim, coisas para a gente analisar e coisas que, quando a gente recebe o diagnóstico, fazem um sentido diferente, né, para a gente. Uhum. É curioso. Falando agora sobre o reconhecimento de padrões comportamentais, né?
primeiro é importante a gente entender o que é um padrão comportamental no geral, porque a gente fala assim, essa necessidade de padrão, essa necessidade de rotina, essa necessidade de estabelecer, assim, tudo muito claro e específico. Gente, isso é comum a todo mundo, né? A gente precisa deixar claro que um padrão comportamental por si só, ele pode ser, sim, muito próximo de uma organização natural de rotina da gente. Quando é que ele pode começar a ficar problemático e quando é que ele pode começar a sinalizar um sinal de autismo, né? Quando a gente começa a se perder e a se bagunçar feio quando a gente sai daquele comportamento. Eu me lembro, Cássia, que teve um momento na minha vida muito específico. Eu me preparei muito para morar sozinho. Moro até hoje. Eu fico, assim, com muita... idealizando coisas e com muita empolgação quando veio a novidade. Mas a primeira semana foi o inferno dos infernos, assim. Não, nem porque eu não havia planejado, assim, rotina nem nada. Simplesmente, assim, parecia que tinha uma coisa fora do meu controle. Eu estava irritado, estressado o tempo todo, não sabia por quê. E hoje, olhando em retrospecto, eu sei que tem a ver com essa questão da gente estabelecer rotina, de eu estar me habituando a uma rotina que, por mais que tivesse sido projetada, não foi vivida, e isso acontece. Eu só fui melhorar a partir realmente da segunda semana, em que eu vi pelo menos o ciclo inteiro, né? Vi como que ia funcionar a semana e, enfim, adiante. Então, é importante a gente observar essa questão com o comportamento, do que é que está no controle da organização e o que é que está, assim, basilar para a nossa organização, né? Porque a gente precisa de previsibilidade, sim. É claro que nem sempre vai dar, porque a gente está num mundo muito dinâmico, mas o que puder acontecer para que isso ocorra, que a gente puder fazer por nós mesmos para que isso ocorra é fundamental, né? E colocar também que esse padrão comportamental, ele pode estar, na verdade, sinalizando a questão da rigidez cognitiva, né? Que é muito falada sobre a perspectiva do autismo, né? Tem em outras comorbidades e condições também, mas é fundamental que a gente de algum modo, perceba o que é que está, na verdade, indo para o caminho de um comportamento, de uma rotina, vamos dizer assim, dentro do nosso controle, e o que é que está indo para o caminho dessa rigidez cognitiva, né? Cássia, como tu enxergas isso? Ser uma pessoa que tem esses padrões, assim, bem delineados para ti mesma, porque eu vou te falar que eu sofri. Eu sofri muito para organizar os meus. Assim, até hoje eu fico, puxa vida, eu tenho TDAH como comorbidade, né? Então, nossa senhora, é uma contradição enorme isso. Eu estou criando rotina e eu mesmo estou desfazendo e... Exatamente, eu também tenho TDAH como comorbidade, e eu estava até pensando, né? Até uns 4 anos atrás, eu acho que em mim o TDAH sempre foi muito mais evidente que o autismo. Sempre fui muito acelerada, sempre muito dinâmica, sempre muito ativa fisicamente, mas de 4 anos para cá, né? Como eu desenvolvi fibromialgia e estou tomando várias medicações para diminuir a atividade do sistema nervoso central, as características do autismo ficaram mais evidentes. Então, eu não achava que eu tinha padrões muito rígidos. Eu achava que eu era uma pessoa relativamente flexível, fácil, né, de se adaptar, porque eu já morei em 11 cidades diferentes. Hoje eu moro Uau, no 11 estado. cidades! É,
Então, assim, foram várias mudanças, né? Inclusive para estados diferentes, que são culturas diferentes, sotaques diferentes, são muitas mudanças, né? Mas depois que eu tive o diagnóstico do autismo, eu comecei a entender que, nossa, como eu tenho rigidez em alguns comportamentos, e é uma rigidez bem apertada, digamos assim, sabe? O meu marido já via, né, há muito tempo, e ele sempre dizia: mas por que para você tem que ser assim, assim, assado? Por que você não pensa desse jeito? Né? Então, assim, eu sempre tive a questão da sequência, da ordem, não quero ir para o segundo ano se eu não fiz o primeiro, então eu quero ser professora, eu era, né, fui professora durante mais de 15 anos, e então comecei dando aula em cursinho pré-vestibular, aí eu pensei, agora eu vou fazer uma pós, agora eu vou fazer um mestrado, então vamos começar a dar aula na graduação. Aí meu marido falou, por que você não envia currículo para dar aula na pós-graduação? Eu falei, mas como que eu vou ir dar aula na pós-graduação se eu não dei na graduação? Detalhe, eu enviei currículo e fui chamada antes para dar aula na pós-graduação do que na graduação. Então, acabei fazendo algumas coisas fora de ordem, digamos assim, né, da ordem natural das coisas, mas não por minha, como é que eu posso dizer assim, não pela minha própria Vontade. não sei se vontade, eu tinha vontade, eu queria mesmo na época dar aula na pós-graduação, mas eu tinha assim, que a sequência tinha que ser daquela forma que não poderia ser diferente, Uhum. sabe? Então, assim, recebi incentivos e acabei fazendo diferente, né? Depois eu dei aula muito tempo na graduação também, na pós e tudo, mas eu tinha aquele padrão que para mim tem que ser dessa forma, se não for dessa forma, não vai acontecer. E às vezes isso deixa a gente muito limitado em relação a oportunidades, até a nossa vida profissional, a vida de relacionamento, de amizade, né? Principalmente a gente que tem o valor da lealdade muito forte, né? Então, um relacionamento de amizade, se alguém faz alguma coisa desleal, nossa, é muito difícil, né? Não sei para você, Miguel, mas para mim é muito difícil. A lealdade é Nossa. algo assim tão tem um valor muito elevado, assim, sabe? E eu vejo que para pessoas neurotípicas elas são mais flexíveis, e elas dizem assim, não, mas todo mundo, né, em algum momento faz uma coisa assim, ou assado, mas eu vejo que para mim esse é um dos motivos de eu ter menos amigos, sabe? Porque assim eu gosto de relacionamentos que sejam profundos, né? Relacionamentos duradouros e tal. E Então, a firmes. gente. Firmes, exatamente. E aí, eu não consigo conceber algo diferente daquilo que eu acredito, sabe? É bem desafiador mesmo. Tenho trabalhado a rigidez cognitiva já em terapia, tenho avançado bastante, mas tem algumas coisas que realmente eu não sei se eu quero mudar, sabe? Em relação a algumas Uhum. coisas, eu não sei se eu quero mudar, porque aí é tipo, eu vou mudar para me encaixar em um padrão? Será que é isso que eu quero? Né? Então, são coisas para a Nossa, gente se Cássia. refletir, né? Eu vou te falar uma coisa. Você me parece muito mais esclarecida sobre os seus padrões comportamentais, pelo menos do que eu. Porque eu sempre tenho a sensação que eu sou pego de surpresa quanto a isso. É, Clássicos exemplos. Viagem. Eu posso viajar por uma semana, eu posso, assim, me divertir muito, me maravilhar muito com tudo. Nossa, na outra semana me bate uma coisa, assim, é uma ressaca, é uma coisa assim que eu não sei explicar. É uma irritação, não sei se você sente da mesma forma. É uma irritação, muito específica. A gente fica procurando motivo, não acha, não encontra. Eu noto que eu sempre sou pego de surpresa pelos meus padrões. Eu não tenho tão mapeado assim, não. Eu tenho
bem mapeado no meu trabalho, né? Eu trabalho também como professor e como eu dou aulas assim específicas. Nossa, no começo enfim, da minha experiência, quando o aluno desmarcava, gente, para mim era morte. Para mim era assim o fim da picada, porque eu me estruturava todo para conseguir dar aula, concentrar energia e assim era uma coisa que de forma prática, sei lá, me beneficiaria, porque eu não ia, entre aspas, eu ia ganhar o dinheiro sem precisar trabalhar, mas nunca foi sobre isso, né? Assim, foi Exatamente. sobre a gente se organizar, como você falou, a questão da lealdade é muito forte e a gente precisa ser comprometido com as coisas que a gente faz, né? Então, quando acontece uma coisa dessa, nossa, quando acontecia falta, eu levei muito tempo para conseguir equilibrar um pouquinho mais isso, mas me pegava. Com relação à pessoa marcar e não aparecer, ai, não, para mim isso é muito gritante, Miguel. Teve uma época que eu fiz treinamento, né, na área de coaching, eu comecei a atender algumas pessoas online. E aí teve um dia que uma das pessoas não apareceu. E aí ela depois mandou mensagem pedindo infinitas desculpas e tal e tal. E aí eu fiquei pensando muito, né, sobre a parte comportamental e quanto a gente aprende com as nossas experiências. E aí eu falei assim, olha, essa sessão vai ser considerada como sessão dada. Porque realmente eu tinha um preparo, não era eu simplesmente ligava o computador, entrava lá e falava qualquer coisa. Não, existia um Sim, preparo antes, existia uma organização antes, o que ia ser trabalhado, qual que ia ser a atividade. Então, sim, assim, existia um preparo, além de um preparo técnico, um preparo também emocional, físico, para você estar ali disponível naquele horário e se colocar à disposição para ajudar a pessoa da melhor forma, sabe? E aí, assim, foi uma decisão que eu tomei de dizer, não, essa sessão vai ser contabilizada como sessão trabalhada, e realmente essa foi a melhor lição que eu dei para ela, não, ela ficou bem chateada no começo, mas depois ela me falou que foi um dos melhores ensinamentos que ela já teve sobre respeitar o horário do outro. Então, eu fico muito chateada assim se eu marco alguma coisa e acontece um imprevisto de dizer assim, olha, não vou poder fazer, ou sabe? Isso é uma coisa que me pega ainda bastante. E eu me lembro agora, estava falando, né, da faculdade, do aluno desmarcar, eu me lembrei de um fato que aconteceu na época que eu fazia mestrado. Olha só que coisa, né? Eu não sabia que era autista na época, né? Eu morava em uma cidade que ficava a 120 quilômetros de Curitiba, e eu fazia mestrado em Curitiba, né? Então eu precisava pegar ônibus, me deslocar para ir assistir aula. E eu lembro que eu ia começar uma disciplina nova, e era tipo uma terça-feira. Ah, tá bom. hum, Na segunda eu não tinha que estar lá, na terça também não, era só para aquela disciplina. Eu falei, tudo bem, eu vou para lá na terça. Eu ficava hospedada em uma república, e aí eu peguei, montei minha mala, peguei o ônibus. Eu tinha que descer longe, não descia na rodoviária, né? Eu tinha que descer num ponto de ônibus e andar um tempo ali para chegar na república onde eu estava. E então carregando mala, tipo, não era um negócio assim, eu saí de casa e fui lá assistir a aula, sabe? Foi uma situação assim que mexia comigo, né? Sair da rotina do dia a dia. Aí eu cheguei na terça-feira lá, a professora que ia iniciar a disciplina reuniu todos os alunos lá naquela sala em comum que a gente tinha e falou assim: olha, a gente não vai iniciar a disciplina hoje porque eu tenho um compromisso, nem lembro exatamente o que ela ia fazer, ela ia orientar alguém, não me lembro. E aí ela desmarcou em cima da hora. E eu tinha feito um esforço tão grande para chegar naquela aula, inclusive durante a viagem de ônibus, teve na minha frente um passageiro achou que a pessoa que sentou do lado dele estava armado. E aí ele fez um escarcéu nossa, dentro do ônibus. Eu pensei, gente, daqui a pouco eu vou morrer com um tiro aqui. Eu falei, nem comecei direito esse mestrado, já perigo. vou morrer agora. Então, para mim, assim, foi uma questão emocional também muito, sabe, diferente.
E aí, quando a professora falou que a aula não ia começar naquela semana, ia começar na aula seguinte e tal, nossa, aí eu fui lá e falei, hein? Falei assim, olha, professora, eu considero isso uma falta de respeito, porque eu não moro aqui, assim, assim, assado, me desloquei de casa, vim para cá só para assistir a sua aula. Eu fui lá e falei com ela assim, não fui mal educada, mas também eu acredito que foi algo totalmente inesperado para ela. E aí depois ela foi tirar satisfações com a minha orientadora, falou assim, quem é aquela tua aluna lá? Ela pensa que é, para vir dizer para mim que é falta de respeito, desmarcar a aula e tal. E eu me lembrei dessa situação, sabe? Então, essa minha inflexibilidade, né, em relação aos, aos imprevistos, assim, ela é bastante grande, mas eu acho que isso também tem a ver com a nossa história de vida, sabe, Miguel? Os sofrimentos que a gente passou, porque, assim, às vezes a gente tem uma sensação de que é tudo muito pesado, e às vezes realmente é, né? Para a gente, é tudo muito mais desafiador em algumas situações. E então, assim, eu não vejo como algo ruim, sabe? A gente agir dessa forma. Às vezes é a forma de se expressar no mundo, sabe? Que a gente tem, é a forma de a gente estar lá e tentando, né, fazer o máximo para conviver em sociedade, para ter uma vida produtiva, enfim. Então, eu estou muito nessa fase, sabe, meio que de auto-perdão, assim, dessa falta de flexibilidade em muitos momentos. Sei lá, eu acho que essa fase, assim, de a gente se aceitar, ela tira um pouco do peso, sabe? Do que foi, Tira enfim. muito, 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 muito. Vamos agora para o quadro Mitos e Verdades. Será que é mito ou será que é verdade? Mitos e verdades. E o mito de hoje, ou verdade, é o seguinte. Querida Cássia, o autismo não é doença. Verdadeiro ou falso? E agora, gente, vocês que estão me ouvindo aí, ajuda aí. Autismo é doença ou não é? Nossa, somos Autismo doentes. será? Autismo não é doença. Verdade. O autismo não é uma doença. Então, se não é uma doença, não é algo que tem cura. A pessoa já nasce com o autismo. No DSM, né, que é o Manual do Diagnóstico de Doenças Mentais, enfim, eles colocam que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu acredito que daqui a algum tempo talvez a gente até pare de usar a palavra transtorno, né? Porque, por exemplo, o fato de nascer com algo diferente não significa que sejam necessariamente um transtorno, embora todo autista tenha, né, os seus prejuízos, independente do nível de suporte. Eu gosto de usar o termo condição, né? O autismo é uma condição porque realmente é uma palavra que ela é menos carregada de julgamento, né? Então, é Uhum. uma condição do desenvolvimento que traz alguns prejuízos para a pessoa, mas também traz coisas muito boas, né? Que a gente vai falar em episódios futuros sobre os pontos fortes dos autistas também, né? Mas é uma condição diferente, né? Nosso sistema nervoso central, ele é diferente, é fisiológico, é anatômico. Então, as conexões sinápticas são diferentes, o comportamento vai ser diferente, a forma de sentir vai ser diferente, né? E aí, com E certeza, bem diferente, né, Cássia? é bem diferente a forma de sentir, de perceber. E a gente vai falar isso no próximo bloco, né, Miguel? Um dos sinais, assim, mais nítidos é a dificuldade de compreender as regras sociais, principalmente as não escritas. É, essa dificuldadezinha de ler as situações, às vezes até se colocar em perigo, para tentar entender é, o que é que está acontecendo, ou até de repente por não conseguir entender essa leitura social, essa leitura do contexto, essa leitura inferencial pode comprometer um pouquinho a vida.
Outro ponto é a preferência por solidão, ou também desafios em fazer e manter amizades, porque a gente precisa também entender que a amizade não deixa de ser um vínculo social com outra pessoa, e onde a gente vai estar, enfim, exercitando regras, né, sociais. Além disso, também, o tom de voz incomum, a articulação da pessoa, a forma com que ela começa ou acaba uma frase, o timing de perceber quando começar a falar e quando terminar, isso também pode ser um fator sinalizador. Além disso, o fator talvez mais conhecido dentro do aspecto da comunicação é a interpretação literal da linguagem, né? Cássia tem alguma coisa a falar dessas questões? Tenho, Miguel, tenho. Essa questão da interpretação literal, para mim, ela é um dos pontos mais fortes meus. Inclusive, eu tive vários episódios, muitas situações. Essa dificuldade de você entender piada, dificuldade de entender uma linguagem figurada, e não isso foi desde sempre. E eu acho que dos pontos, né, relacionados ao autismo, esse é o que eu menos consigo, digamos assim, disfarçar. Não consigo fazer masking. É muito evidente, assim, sabe? Até, às vezes, a pessoa conta uma piada e eu fico, todo mundo dá risada na mesa, eu não dou risada, e eu falo, não entendi. Então, assim, é muito gritante. Antes eu não sabia, né? Então, assim, eu não tinha a real consciência disso. Mas hoje, sabendo, né, da literalidade, eu entendi o porquê que eu demoro para entender, ou até muitas vezes eu chamo a pessoa de lado e falo assim, o que você quis dizer quando você falou tal coisa? Então, por exemplo, eu achava que era problema não, né? Mas era um desafio de cultura, porque eu pensei, saí do Paraná, eu vim morar no estado de São Paulo, e aqui tem outras gírias, tem outras formas de falar. Mas eu percebi, por exemplo, que o meu marido não tem essa dificuldade de entender coisas que são locais. Aqui, e aí eu tenho que ficar pensando, é como se o raciocínio não andasse, eu tivesse que ficar lá, sabe, tocando na manivela o meu raciocínio para tentar entender. Aí, depois de um tempo, eu até entendo, mas não no mesmo momento que a maioria das pessoas. Então, isso para mim é bem evidente. Então, assim, às vezes geram episódios cômicos, mas na maioria das vezes eu preciso realmente de um tempo adicional para conseguir entender, e às vezes sozinha eu não entendo exatamente o que a pessoa quis dizer. Olha, é interessante você falar sobre isso, porque é, um dos momentos mais bonitos assim do meu diagnóstico como autista foi o papel da música na minha vida. Para quem não sabe, eu sou pianista. Nunca consegui me imaginar fazendo outra coisa. Apesar de fazer várias coisas, mas é a minha assim raiz e tudo se deriva disso. No momento em que eu recebi o diagnóstico, a neuropsicóloga disse assim: Olha, Miguel, a música literalmente te salvou. Ela te salvou por vários motivos. Primeiro, porque se você não fosse pianista e se você não tivesse insistido tanto, a tua função executiva seria muito mais comprometida e a tua linguagem também seria muito mais literal. O fato de eu ter ido para a arte foi um fator para suavizar um pouquinho isso em mim, sabe? Eu sei que eu tenho, mas de fato a música e essa conexão com a arte no geral, ela me fez ter um bom pensamento abstrato, uma boa captação nesse sentido. Quer dizer, boa é uma palavra muito forte de ser usada, mas uma não tão ruim. Agora, enquanto você estava falando de experiências, eu me lembrei de uma situação assim, gente, ridícula, pelo amor de Deus. Mas eu vou falar assim em nome do programa e assim, infelizmente eu também vou me dedurar aqui dizendo que foi recente, aconteceu comigo ano passado. Eu estava numa de ficar assim, experimentando a minha percepção de critérios sociais, de regras sociais. Então, estava eu voltando da minha academia, no lindo dia. Do lado da minha academia tem um mercadinho e tal. E um grupo de pessoas foi entrando assim na academia.
né? Eu olhei para esse grupo de pessoas e falei assim, gente, será que são assaltantes? Ou não são? Meu Deus do céu. Hoje eu me arrependo, mas a dúvida foi maior do que o pensamento. Vocês acreditam que eu entrei no mercadinho só para saber se era um assalto ou não? E não é que era um assalto. Era? Era um Era um assalto? assalto! Era um assalto! Gente, tava todo mundo Caramba! morrendo de medo. E eu tão feliz, porque eu disse, meu Deus, é um assalto, que coisa maravilhosa, eu consegui entender isso, que maravilha, que maravilha. Nesse mesmo dia eu tinha consulta, eu tenho quase todo dia, né? Consulta com minha terapeuta. Eu fui tão feliz falar para ela. Nossa, mas você não sabe, eu consegui identificar. Meu Deus, gente, eu falei com a felicidade. Ela me olhando com a cara assim, de chocada, eu tentando entender o que estava acontecendo. Eu levei uma bronca tão monumental, assim. Meu Deus, depois disso eu fiquei, caramba, como foi que eu fiz isso? Não sei, a necessidade de saber se eu estava certo era tão grande que eu abstraí, assim, eu fiz, caramba, será que é? Será que não é? Para vocês verem, uma coisa que, assim, aconteceu, me pegou completamente desprevenido e eu fiquei assim, caramba, que situação. Agora, olhando em retrospecto, é uma coisa, assim, que eu poderia ter me dado muito mal. Graças a Deus, foi um assalto, assim, que o grupo de pessoas entrou, anunciou o assalto, disse que todo mundo só precisava ficar parado, que eles iam pegar as coisas e sair. Foi uma coisa super rápida, ninguém se machucou, ninguém se feriu, mas poderia ter sido uma coisa muito ruim, né? Se colocou em risco, né? Olha aí a questão do Total. não ter noção do perigo, às vezes, né? Agora a gente vai falar sobre autismo e sensibilidade sensorial. Esse é um tópico que eu tenho me descoberto, né, cada dia mais, a questão da sensibilidade sensorial que eu não sabia que tinha, inclusive a sensibilidade em relação a sons, em relação a cheiros, em relação a luzes muito fortes, né? Então, quando eu uso óculos desde os 10 anos de idade, e então eu sempre tive essa, não tenho olho claro, tá? Meu olho é castanho. Então o médico dizia que eu tinha fotofobia, o oftalmo, porque eu me incomodava com a claridade. E ele falou: "Ah, você tem fotofobia, você tem que usar óculos escuros." Então, assim, olhando para trás agora, minha história de vida, em vários momentos já tinham sido percebidas situações, entre aspas, isoladas, mas que já faziam parte do autismo, não era a fotofobia que eu tinha isolada simplesmente à luz, era uma sensibilidade sensorial grande a vários fatores, né, a vários estímulos. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui é que nem todo autista ele vai ter uma hipersensibilidade a esses estímulos que eu falei, som, cheiro, dor, né? É, estímulos externos, como frio, calor. Então, tem pessoas que são autistas que têm hipossensibilidade, é uma sensibilidade diminuída a esses estímulos. E, inclusive, a gente tem, né, muitas crianças que têm hipossensibilidade à dor. Então, acontece de as crianças cortarem o braço ou até quebrarem, fraturar um osso e não sentir dor. Isso é muito negativo, né? As pessoas pensam assim, ah, mas seria bom eu não sentir dor. Só que, dependendo do caso, pode ser uma questão de vida ou morte, né? Porque ela pode Sim. não sentir, né? Não ter sensibilidade, e aí ela pode ir a óbito se não receber o socorro imediato. Então, assim, é um assunto que eu tenho gostado muito de estudar, é a sensibilidade sensorial no autismo, e estou aprendendo bastante coisa, muita coisa mesmo, e revivendo muita coisa da minha história. Por exemplo, quando eu era criança, e uma das coisas, né, relacionada à sensibilidade sensorial é que a gente não sabe exatamente qual é a força que a gente tem que fazer para uma situação comum. Por exemplo, tomar água num copo de vidro. O copo de vidro na minha tia, ia na casa da minha tia, ela tinha copos de cristal. Tia Marisa, se você estiver ouvindo aí, um abraço para você, tá? Mas Tia sempre me dava Marisa.
dava para tomar água no copo de cristal e o copo sempre quebrava na minha boca, porque eu mordia o copo. Nossa, que perigo, Cássia! Eu mordia o copo e aconteceu mais de uma vez de eu ficar cheio de caco de vidro na boca. Então eu via que todo mundo Uau! corria em volta de mim, abre a boca, tira, botava a mão na minha língua para tirar o caco de vidro. E assim, era uma coisa, entre aspas, isolada, que não foi dado atenção, porque ninguém sabia exatamente por que aquilo acontecia, né? Mas olhando, agora entendendo um pouco sobre a questão da sensibilidade sensorial, eu vejo que isso já estava muito lá presente em mim, né? Hoje a maioria das crianças toma água em copo de plástico, mas é uma das coisas que eu não sabia exatamente qual era o nível de força que eu tinha que colocar para segurar um copo, né? Sei lá, não lembro que idade eu tinha, 5, 6, 7 anos, talvez. E, e agora, com relação a dores, eu hoje sou uma pessoa que sou bem sensível à dor, né? Inclusive, eu sou farmacêutica de formação, já apliquei muita injeção, já trabalhei em farmácia. Agora chegou a minha vez aqui, Miguel, de eu de denunciar, né? Eu vou aqui falar de uma vulnerabilidade minha. Eu sempre tive medo de agulha, sempre, e continuo tendo. Tá? Então, assim, para tomar vacina, para tomar injeção, nossa senhora, aquela coisa. Inclusive, na última vacina do Covid, da época que eu tomei lá, se eu não tivesse sentado, eu teria desmaiado, de nervoso, Nossa, sabe? Cássia. É, então, assim, eu faço coisas, várias outras coisas, que um monte de gente fala assim, nossa, mas como você é corajosa. Mas em relação à agulha, eu vou te falar, hein? A agulha, para mim, eu não sou amiga das agulhas. Então, eu me lembro até, quando eu trabalhava em farmácia, eu aplicava, sempre apliquei muita injeção e apliquei muito, sempre aplicava muito bem. Mas as pessoas diziam, né, que eu tinha mão boa. Mas o que eu fazia? Eu tremia muito quando eu ia pegar, abrir a seringa e abrir a ampola e puxar o líquido. Eu não queria que a pessoa visse que eu estava tremendo, que eu estava nervosa que eu ia fazer aquilo. Então, eu dizia para ela olhar para o lado, mas não era para ela olhar para o lado, eu me virava, né? Não era para ela não olhar a agulha e ela ficar com medo, era para ela não ver o quanto eu estava tremendo para fazer aquela tarefa, sabe? Então, nunca tive problema, sempre eu sabia toda a técnica e tudo, mas eu ficava, né, nervosa e tensa com a situação. Então, é uma coisa que eu, olhando para trás, eu penso assim, meu Deus, eu achava que isso acontecia com todo mundo, e eu pensava assim, com o tempo isso, que eu tiver mais prática e tal, vai diminuir. Não, não diminuiu. São situações que a gente vai vivenciando, né, na vida profissional. Eu não gostava de trabalhar em farmácia, sabe? Mas era o que eu tinha naquele momento, era o que eu sabia fazer, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa diferente, sabe? Então, assim, foi uma fase que a gente suporta, né? Quando a gente precisa, a gente se vira, mas olhando para trás, assim, eu falo, caramba, nossa, como eu já superei tantas, né, situações desafiadoras, assim, que emocionalmente, né, mexem com a gente, né? Enfim, a gente olha para a nossa história com outra visão, né? E você, Miguel, tem alguma história com sensibilidade, assim, tipo essas que eu contei que não era para ninguém saber? Cássia, você estava falando dessa experiência profissional e não chega a ser assim uma experiência específica, mas foi uma percepção que eu tive. Como eu falei, eu sou músico, né? E teve um momento da minha carreira que eu disse assim para mim mesmo, cara, chega, eu não vou mais ficar tocando piano, não vou mais me apresentar, porque assim me gera um desgaste enorme. Eu não entendo como algo que eu gosto tanto pode me causar um mal tão grande e tal. Eu estava num momento assim bem existencial em relação à profissão, não conseguia me desfazer porque eu estava completamente entrelaçado a ela, ao mesmo tempo estava nessa crise, né? Depois do autismo foi que eu fui entender que, na verdade, eu tinha uma hipersensibilidade auditiva. Eu ouvia até demais, né? E o piano, bom, aquele instrumento cheio de harmônicos e tal, eu ficava ouvindo é,
sons e aquela caixa sonora, e enfim, era alguém que, sei lá, tossia na quinta fileira, outra pessoa que, sei lá, batia o sapato, aquilo ia me dando um bug. E a primeira vez, nossa, me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu dei um recital com um protetor auricular, nossa, foi o recital mais legal da minha vida inteira, assim, que sensação maravilhosa, porque eu ficava sem entender, poxa, como é que eu gosto tanto de uma coisa e eu, ao mesmo tempo, fico sofrendo tanto para isso, é uma coisa que não faz o menor sentido na minha cabeça, né? E, de fato, não faz, porque eu não sabia que estava com essa questão, né? Agora, você está falando sobre a sensorialidade tátil, eu tenho uma coisa bem específica com ela. Eu normalmente me percebo hipossensível, né? Já aconteceu de, assim, de eu esbarrar, levar ao chão, de me beliscar e tal, e não sentir. Em contrapartida, quando eu estou perto ou próximo de ter uma crise, eu não sei se acontece contigo, Cássia, mas comigo acontece da minha sensorialidade flutuar. Tipo assim, eu sou hipersensível auditivamente, mas aí, de repente, meu ouvido fica hipo, aí o meu tato fica completamente assim, hipersensível a ponto de eu não conseguir nem andar na rua sentindo vento e a visão. É como se ficasse trocando de estação sensorial, eu não sei explicar. Isso acontece comigo quando eu estou perto de ter uma crise. Eu até entendo hoje isso como um sinal preventivo, sabe, do corpo que ele vai me dando, mas é muito interessante. Às vezes eu consigo até ir na rua sem o meu protetor auricular, quando eu estou assim, e do nada vem, assim, percebo uma coisa. Enfim, é muito flutuante. Tu percebes isso também em ti? Para mim é o contrário. Para mim, os estímulos eles ficam extremamente mais intensos quando eu estou perto de ter uma crise. Então, por exemplo, até o cheiro da comida normal vai me enjoar. Barulho, nossa, eu tive sempre muita crise de enxaqueca, né? Depois de mais adolescente, adulta, e eu nunca descobri a causa, né, dessa enxaqueca. Eu percebia que estava muito ligado à questão emocional, mas efetivamente eu não sabia tudo que estava por trás disso. E eu percebo hoje que as minhas crises de enxaqueca, depois do diagnóstico de autismo, elas diminuíram muito, porque eu comecei a entender que existem estímulos que me sobrecarregam, e a enxaqueca, para mim, é o auge da crise. Então, assim, ela chega quando eu estou extremamente sobrecarregada. Tanto é que, na época mesmo, ainda sem diagnóstico, quando eu tinha enxaqueca, eu tinha que ficar num quarto escuro, não podia ter cheiro, não podia ter som, nenhuma música, nada, ninguém podia tocar em mim. E hoje, agora, entendendo, quando eu estou sentindo, assim, ficando bastante irritada, com um barulho mais tradicional, que normalmente não me deixa irritada, eu falo, opa, preciso descansar. Enquanto eu não sabia que isso acontecia comigo, não tinha diagnóstico de autismo, eu tentava procurar padrões, né? Inclusive mudei a alimentação, tirando o glúten, fazendo muitas mudanças para tentar diminuir as enxaquecas, e nada resolvia. E depois que veio o diagnóstico, a peça do quebra-cabeça que faltava se encaixou. Dicas e recursos. A nossa dica de hoje é a indicação de um livro de uma autora chamada Elaine M. Aron. O nome do livro é Pessoas Altamente Sensíveis. Essa autora ela conta fatos bem interessantes. São bebês que são altamente sensíveis, e o fato de você deixar um bebê chorando, né? Se a criança for uma pessoa altamente sensível, nossa, isso impacta profundamente. E eu acredito que muitas pessoas possam se reconhecer, sabe, com esse livro. Quando a gente reconhece a nossa própria essência, as nossas características, a gente começa a se aceitar, a gente começa a se perdoar, a gente começa a conviver diferente com quem a gente é, sabe? Sem se cobrar tanto, sem se criticar tanto. Então, eu achei interessante indicar esse livro aqui, deixar de dica aí para vocês que tiverem curiosidade.
No episódio de hoje, a gente abordou essa sensação de ser diferente, que muitos adultos autistas sentem desde a infância. Falamos sobre como reconhecer padrões comportamentais associados ao autismo, a questão da sensibilidade sensorial e os desafios na socialização e comunicação. Então, é importante sempre sublinhar que esse episódio visa ajudar na compreensão das nuances do autismo em adultos, principalmente para quem ainda não recebeu o diagnóstico, né? A gente tem a esperança de que quem já está de posse dessa nova compreensão de si mesmo já tenha isso um pouquinho mais mapeado, naturalmente, mas se você ainda estiver nessa jornada de autodescoberta, vale a pena ficar atento a esses sinais. Em tempo ainda, Miguel, eu queria acrescentar aqui que se você que está ouvindo a gente está desconfiado, se reconheceu com vários desses sinais, busque um profissional qualificado, um neuropsicólogo, um psiquiatra, para fazer um diagnóstico adequado em você. Não vai achar que porque você só se identificou com algumas coisas aqui que você é autista, tá? A gente é totalmente contra o autodiagnóstico. Eu acho que é importante, por mais que pareça óbvio, mas é importante a gente relatar aqui a nossa questão com uma responsabilidade mesmo, né, da vida de quem nos ouve. Então, assim, o nosso objetivo com esse episódio foi simplesmente contar um pouco das nossas experiências para que você também possa, né, se autoanalisar, mas que busque uma ajuda profissional para fazer a busca desse diagnóstico ou não, descoberta do diagnóstico ou não, né? Vamos deixar aqui uma frase, então, que é da Fernanda Mello, e eu acho que ela se encaixa muito bem no nosso episódio de hoje, que é: respeite o seu tempo, honre sua história, ouça sua intuição e seus pressentimentos, e seja todos os dias alguém melhor para você. E é isso, gente. Muito obrigada por mais um episódio, querida Cássia. Você também que está nos ouvindo. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, entre em contato, envie perguntas, sugestões, conversa com a gente através do Instagram, YouTube e outras redes no @norteando_se, norteando-se. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!